Bom dia, gente. Hoje eu acordei tão feliz. Tive uma noite boa. Meu cabelo arrepiou bastante porque hoje eu mexi bastante na cama. Tava frio hoje. Não sei se aí onde vocês moram tá assim, mas aqui tá uma ventania, parece que vai começar a chover. Mas eu amo esse tempinho, gente. A vontade é ficar na cama. Eu levantei mesmo porque eu tenho coisas a fazer. Hoje eu tenho dentista. E tem os remédios para tomar também. Eu não posso ficar tomando esses remédios muito fora do horário. Então eu tive que levantar da cama mesmo e tomar o meu café. E, gente, eu fiquei tão apaixonada quando eu abri a geladeira e vi que meu marido veio aqui só para trazer queijo. Porque ele sabe que eu não gosto de comer o pão de forma sem queijo. Eu gosto de comer o pão de forma no tipo um misto quente, né? Porque pão de forma com manteiga é muito ruim. E aí ele veio aqui, eu nem vi ele vindo aqui porque eu estava dormindo. Ele veio e trouxe um queijinho para eu tomar café, gente. Eu achei tão bonitinho. Obrigada, Robson. Você tem sido meu porto seguro. Acho que ninguém aguentaria passar o que ele está passando comigo. É muito difícil passar todo esse processo. Ele tem sido meu companheiro em todos os momentos, não tem me deixado só. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more but tells a lot of stories. Hoje eu amanheci bastante rouca, porque ontem, como eu fui lá na minha irmã, a gente conversou muito. Então, quando eu falo muito tempo, a minha garganta, ela chega pula, né? Porque eu teria que evitar ao máximo falar, mas eu gosto de conversar. Gosto muito de conversar e aí falamos. E uma coisa que a minha fono fala, evita dar gargalhada. Gente, é inevitável quando eu acho graça em alguma coisa eu dar gargalhada. É meu já, quem me conhece sabe que quando eu tenho uma crise de riso, eu tenho uma crise de riso mesmo. Eu dou gargalhadas e força também as minhas cordas vocais, isso é muito complicado. Mas eu acordei hoje e abri a palavra de Deus em Deuteronômio 30. Eu vou ler para vocês. No futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor, seu Deus, exilou, levem todas essas instruções a sério. Se nessa ocasião vocês e seus filhos voltarem para o Senhor seu Deus e se obedecerem de todo o coração e toda a alma e todos os mandamentos que hoje lhes dou, então o Senhor seu Deus restaurará a sua situação. Ele terá misericórdia de vocês. A letrinha dessa Bíblia que a minha mãe me deu de aniversário, eu fiz aniversário dia 10 de agosto. É linda a Bíblia, só que ela é bem pequenininha, mas eu vou continuar a leitura aqui para vocês, tá? Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações por onde espalhou, embora tenham sido banidos até os confins da terra. O Senhor seu Deus os ajuntará e de lá os trará de volta. O Senhor seu Deus os trará à terra que pertencia aos seus antepassados e ela será sua outra vez. Então ele os tornará ainda mais prósperos e numerosos que seus antepassados. O Senhor seu Deus transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes para que o amem de todo o coração, de toda a alma e para que vivam. O Senhor seu Deus enviará todas essas maldições sobre os seus inimigos e sobre aqueles que odeiam e os perseguem. Então vocês voltarão a obedecer ao Senhor e a cumprir todos os mandamentos que hoje lhes dou. Como vocês podem ver, todas as vezes que eu abro a palavra, Deus fala de obediência, porque Ele sabe que eu tenho que obedecer, né? E eu também sei disso. E é mais uma leitura que eu vou degustar hoje, como eu degustei ontem, Deuteronômio 28, não só o 28 que fala de bênção, mas também o 29, né, gente? Que se alguém parar para ler o 29, ele é bem verdadeiro para quem passa e quem sabe. Eu vou ler o versículo 9 também. Eu parei, né? Mas eu vou continuar aqui. O Senhor seu Deus lhes trará... O Senhor seu Deus lhes dará sucesso em tudo que fizerem. Também lhes dará muitos filhos e rebanhos numerosos e fará seus campos produzirem colheitas fartas, pois o Senhor voltará a ter prazer em ser bondoso com vocês,
como aconteceu com seus antepassados. O Senhor seu Deus se alegrará em vocês se lhe obedecerem e cumprirem os mandamentos e decretos escritos no livro dessa lei, e se voltarem para o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a alma. Gente, depois que eu comecei a fazer esses vídeos, eu tenho recebido mensagens de pessoas que passam pela depressão, que estão passando, pessoas que têm parentes que estão passando, e eu tenho conseguido conversar com essas pessoas, não porque eu seja psicóloga ou psiquiatra, nada disso, gente, eu sou apenas uma paciente também, mas que em meio ao turbilhão de coisas que me aconteceram, eu encontrei aqui um modo de dialogar sobre o meu assunto, já que eu gosto de conversar muito e muitas das vezes eu não tenho sempre alguém para estar do meu lado para me ouvir, e eu conversando com vocês eu tenho me sentido bem. Mas como o assunto aqui não é esse, o assunto é sobre a depressão. Mas como você está em depressão e faz cabelo? Como você está em depressão e faz vídeos? Como você está em depressão e consegue conversar? Gente, é só quem não passou que faz esse tipo de pergunta. Porque se conversar com qualquer pessoa que já passou, que está passando, ou que já teve um parente que passou, essa pessoa vai contar para vocês como que é o alto, o baixo dessa pessoa que está passando. Aqui em casa, meus filhos e meu marido têm acompanhado como que são meus altos e baixos. Tem dia que eu não faço nada, tem dia que eu fico no quarto, que meu filho, que é o que está em casa, né, porque o outro trabalha, o outro inclusive vai casar esse ano, ele leva as coisas para mim no quarto, a comida, o café. Tem dias que eu levanto bem, como hoje, como eu tenho uma meta a fazer, como eu tô afastada do trabalho devido à minha situação, eu ficava ociosa, então isso fazia com que eu também não tivesse perspectiva de nada. Então aí, quando eu comecei a gravar os vídeos, eu já tenho uma meta a cumprir, né? De levantar, de orar, de ler a palavra e de chegar aqui e conversar com vocês. De uma forma, eu acabo me sentindo útil, porque eu tenho alguma coisa para fazer. Eu tenho um compromisso com as pessoas que estão me procurando para conversar, de responder as mensagens, que eu estou adorando conversar com as pessoas e poder passar um pouquinho do processo. Gente, não é fácil não. Para quem está no processo que eu estive, né? E que às vezes os gatilhos que despertam eu volto a estar, quem está ali não encontra solução. É muito complicado, então precisa sempre de ajuda, precisa de amigos que possam entender a situação e colocar essa pessoa para cima. Não, você vai conseguir, você vai vencer, conversa comigo. Eu tenho uma amiga, gente, Adri, nem sei se ela vai gostar que eu falei o nome dela aqui, mas que quando eu tava surtada, né, quando eu tive um surto, eu falava tanta besteira, e ela falava, você quer fazer isso mesmo? Aí eu quero, eu vou fazer isso. Aí ela ficava, tá bom, então vamos fazer. O que você quer que eu pegue pra você? Gente, foi uma coisa assim muito surreal. Porque ela me conta hoje, eu fico, mentira que eu fiz isso. E ela deitou na cama comigo e ela ficava rindo de mim. Mas foi uma pessoa que foi muito importante nessa etapa para que eu não desistisse. Porque vocês devem ter ficado curiosos desse dia, né? Foi um dia antes de eu ir parar no psiquiatra. Uma noite, na verdade. Um dia inteiro que eu passei sem levantar da cama. Meu marido chegou, era um domingo. Ele chegou às 11h30 da padaria. Eu não tinha levantado nem pra tomar café, nem pra tomar banho. E aí ele me deu banho. Ele foi comprar comida, ele me deu um pouco de comida. Eu não consegui comer direito. E eu chorava. Aí ele foi na padaria botar os pães pra crescer pro outro dia. Voltou com maracujá, fez o suco de maracujá e me deu 2 copos de suco de maracujá bem fortes, achando que eu ia dormir. E meu marido é muito compromissado com as coisas de Deus, ele é maestro do coral da igreja, então ele se arrumou e foi para a igreja. E eu, como estava doente, eu me senti abandonada.
Fiquei sozinha em casa, meus filhos tinham ido pra igreja também. Comecei a chorar, chorar, chorar. E eu tava de baby doll, assim como eu estou hoje. Pedi um Uber pra Praia do Recreio. Não sei porquê. Já contei isso, mas eu tô contando de novo porque é aí que entra a minha amiga Adri. Porque enquanto eu tava no pranto, chorando, a Adri me liga. Merilene, você tá em casa? Porque eu vim trazer um sapato. Porque a pastora mandou te entregar. Pra entregar não sei pra quem, eu não lembro. Aí ela foi e viu eu soluçando. Aí ela, abre o portão, abre o portão. E aí ela já ficou comigo. E aí eu vou contar pra vocês como foi engraçado esse dia. Meu marido não se importa de eu falar, gente, porque ele entende o meu processo, tá? Então eu vou contar como foi que aconteceu. E passou a ser entrou aqui em casa e deitou comigo na cama e eu chorando, chorando. Aí ela falando, o que tá acontecendo com você? Você tá chorando o dia inteiro, você não melhorou ainda. Aí eu falei pra ela, eu quero me separar, eu quero ir embora dessa casa. Eu pedi um Uber pra ir pra Praia do Recreio. Ela, tu não vai pra lugar nenhum, não. Eu falei, vou sim. E aí ela começou a conversar comigo e eu falei, pega minha mala, eu quero minha mala. E ela diz que eu tava totalmente transtornada, gente. Ela fala que não era eu. Inclusive, ela brigou comigo, que eu tô usando filtro. Ela acha que eu tenho que fazer vídeo sem filtro porque ela me acha linda. Mas, gente, ainda não tô preparada pra ficar fazendo vídeo sem filtro, não. Um dia eu chego lá, tá? Mas aí ela falou, tá bom, qual roupa? Eu falei, eu vou embora de casa porque o Robson não me ama. Ele foi pra igreja e me deixou aqui doente sozinha. Ele não gosta de mim, ele me deu suco de maracujá achando que eu ia melhorar. E aí fui falando aceleradamente, chorando e queria separar de qualquer jeito. E aí ela falou, tá bom, qual roupa que você quer que coloque na mala? E aí ela foi levando aquela situação como se o que eu estivesse falando, ela estivesse me apoiando, mas não, gente. Ela é usada em encontros de casais e ela jamais faria isso, mas que ela entendeu a minha situação naquele momento ali. E aí quando meu marido chegou junto com o marido dela, fizeram oração por mim e depois eu fui pro posto, né? Mas a presença dela que foi... O vídeo já tá ficando bem longo. Essa história passou a ser engraçada, mas para quem tava passando ali não era engraçada. Depois tiveram vários processos, mas eu não vou ficar repetindo isso. Quem quisesse saber mais sobre o surto, né? Eu converso no privado, senão fica muito repetitivo, porque eu já fiz vídeos falando sobre isso. Vou ficar por aqui hoje, porque vou começar a leitura do livro que o meu psicólogo me emprestou ontem. Então eu preciso ler o livro para poder devolvê-lo para ele, para que ele também empreste para outras pessoas que estão precisando. E até mesmo para trazer dicas para vocês que estão passando ou que tem um parente que está passando por esse problema, tá? Se inscrevam no meu canal, deixem um like, comentem e ativem o sininho, que aí toda vez que eu fizer um vídeo vai chegar para vocês, tá? Deus abençoe vocês. Muito obrigada por falar comigo, por mandar mensagens no privado. São de grande importância e sempre que eu tiver mesmo assim bem, eu vou estar respondendo. Se eu demorar a responder, entendam que é porque eu não estou bem, mas o fato de estar falando com vocês aqui tem sido bom para mim. Tem sido tipo uma terapia, tá bom? Bom dia, gente. O tempinho tá uma delícia hoje. Eu queria ver série, mas eu vou ler pelo menos um pouquinho do livro, eu prometo. Beijos, até mais.